Nosso grande propósito é orquestrar a cadeia de valor e não só vender ingresso, não que seja, de novo, pequeno vender ingresso, mas como eu apoio o organizador na jornada inteira dele. E dentro dessa jornada está a parte financeira, tá? Ele poder ter fluxo de caixa para poder crescer e estruturar os eventos dele. Voltar a crescer e fazer planos para investir em novas verticais podem ser considerados prêmios para uma empresa digital que viu seu faturamento ir a praticamente zero durante a pandemia. A Simpla sobreviveu ao período em que shows e atividades culturais estavam proibidos. Agora, após a retomada da atividade a todo vapor e registrando faturamento recorde, o marketplace de ingressos considera ter também um braço financeiro para financiar produções culturais. Quem conta essa história para a gente é João Paulo Kitses, diretor de estratégia da Simpla. Quer saber mais? Fique com a gente nesse episódio. Você está no Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e te convido para acompanhar mais esse episódio. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. João, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Me conta, cara, como é que é esse negócio de passar 2 anos, mais de 1 ano faturando zero e depois voltar bombando? Vamos lá, Rui, eu que agradeço aqui o convite para falar no Remessa Talks. Cara, foi um desafio, não dá para confessar que a gente sobreviveu a muita coisa nessa pandemia. Só para dar o contexto, a Simpla vinha num momento muito bom pré-pandemia, a gente crescia demais no nosso segmento. E veio a pandemia e de um dia para o outro a nossa receita caiu 95%. Não caiu 100% porque tinha ali pequenas operações no que a gente chamava online, antes da gente realmente entrar nesse mercado com toda a força, no mercado digital de eventos. Então foi um desafio sobreviver a isso. Foram praticamente 2 anos reestruturando a empresa. Muita coisa mudou nesses 2 anos de pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que se existe uma empresa exemplo de resiliência do que foi a pandemia, foram as empresas do nosso segmento, não só a Simpla, mas todas as empresas que passaram por isso. E agora a gente volta nesse pós-pandemia, nessa retomada, muito mais forte do que a gente era. Então, a gente conseguiu passar, e não só passar, a gente conseguiu crescer muito comparado ao que a gente era pré-pandemia. Então, foram momentos duros. E foram muitos momentos de aprendizado e ajustes. Teve muito ajuste que a gente fez. E, de novo, acho que a gente consegue chegar nesse momento com muita solidez para os próximos 10 anos aí de Simpla. Cara, agora diz pra gente, como é que dá para sobreviver 1 ano não faturando praticamente nada? Vocês tinham dinheiro em caixa ou os investidores foram lá e fizeram o aporte? Como é que vocês atravessaram aquilo? Ele foi um mix, tá? Eu lembro até hoje do fatídico reunião em que a gente oficializou e a gente até antecipou o movimento, tá? A gente começou a olhar o cenário e falou, opa, isso aqui vai vir para ficar. A gente só errou numa coisa, a nossa primeira projeção eram 3 meses de pandemia e a gente ficou quase 2 anos. A gente sempre foi muito responsável. Vocês não foram os únicos que cometeram esse erro. Todo mundo cometeu. Um leve erro aqui, um pequeno erro de projeção. Ele foi um mix, tá? Entre a gente sobreviver com o que a gente tinha. Na nossa primeira projeção, a gente tinha 3 meses, então a gente tentou manter o máximo de estrutura que a gente podia. E a gente também contou com o aporte da Móvel, que é hoje o nosso investidor, para poder passar toda essa jornada desses 2 anos. Então foi um mix de tudo. Obviamente a gente reviu todas as linhas de despesa da companhia. Nossa primeira missão era realmente preservar toda a estrutura que a gente tinha, principalmente de pessoas, porque nós somos uma empresa de pessoas, nós somos um serviço. Aqui no nosso planejamento estratégico a gente tem um slide que a gente mostra que o nosso setor está em constante transformação. Se você me perguntar, eu acho que a gente vai falar de futuro, o que é o setor daqui 5 anos, eu não faço a mínima ideia. É tudo chute, porque o nosso setor está em muita transformação. Se a gente pegar o que era o setor de eventos há 5 anos, ele era totalmente diferente do que a gente imaginava do que seria. Obviamente a gente tem algumas ideias, a gente tem informações de mercado para onde a gente vai, mas o setor ele é demais, e só as pessoas fazem com que a gente consiga acompanhar esse crescimento. Então a gente tentou preservar o máximo, obviamente a gente teve que fazer ajustes, a gente foi revisitando linha a linha, desde negociação com fornecedor de
dos escritórios que a gente tinha, até data center, como que a gente ia renegociar tudo isso. Muitos fornecedores foram muito parceiros, entenderam como o segmento estava, e em paralelo foi um apoio grande também dos investidores para a gente sobreviver esse momento. Então, durante um bom tempo, a única certeza que o setor de entretenimento tinha no Brasil é que ia haver show do Iron Maiden e do Paul McCartney, né? Era isso. Esses assim dois não faltavam, foi ótimo, não estou reclamando não, foi ótimo. Foi isso. E a gente tem uma particularidade, porque a Simpla, ela nasceu como um marketplace de eventos, mas para o pequeno produtor de eventos. E sempre foi o nosso grande propósito, construir produtos e ferramentas para o pequeno produtor. O que eu chamo de pequeno produtor? Vamos supor que o Rui quer dar um curso de como gravar podcast. Ele entra na Simpla hoje, em menos de 3 minutos, você cadastrou seu evento com uma série de ferramentas que a gente suporta para esse pequeno produtor, e você está vendendo esse ingresso para o seu evento, seja ele presencial ou digital, em 3, 4 minutos, a gente tem esse tipo de ferramenta. E aí depois a gente foi incorporando outras camadas de produtores cada vez mais complexos, do médio produtor, depois do grande produtor, depois do segmento de teatros, museus e finalmente os produtores digitais, exclusivamente digitais, e a gente tem todo esse portfólio aqui dentro rodando. Então, essa gama de diversidade de produtor também nos ajudou a passar pela pandemia, porque em determinado momento, o show grande, a gente sabia que era o último a retomar, mas a gente também tinha o pequeno produtor online, e aí ele foi gerando e a gente foi engajando com essas diversas camadas para poder voltar a trabalhar, voltar a entregar o serviço. A gente nunca parou de trabalhar, porque a dinâmica sempre foi foi um desafio completo para o setor e ajudar a reestruturar o setor. A gente tinha isso na mente. Como a gente trabalha com esse pequeno produtor, a gente sabia que a gente precisava ajudar esse pequeno produtor a sobreviver à pandemia. Porque de nada adianta a Simpla sobreviver e todo o segmento e todo o setor não existir mais. Então a gente também tinha esse desafio na mão, como a gente ajudava o setor a passar por isso. E a gente foi desde medidas no nosso time de relação governamental, como que o governo consegue apoiar a gente, como que a gente consegue dar clareza. Cara, a gente lançou uma série de estudos de como que estava o panorama. A gente contratou correspondentes no mundo, no Japão, na China, na Itália, para saber como que estava o setor de eventos lá, para a gente poder projetar o que ia acontecer aqui. E aí foram vários desafios aí para a gente ajudar toda a cadeia a sobreviver. Bom, antes de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a Simpla. Quando a pandemia bateu, 2020, vocês já tinham 8 anos. A empresa já tinha crescido bastante, já tinha passado por tudo aquilo que uma startup passa, suas rodadas de investimento, seus lançamentos dos seus produtos, escalar e tudo mais. O que era a Simpla em 2020, antes de bater a pandemia? Qual era o tamanho dela e o que vocês estavam olhando? Vamos lá. A Simpla pré-pandemia, eu vou voltar ali nos primórdios de Simpla. A Simpla foi uma startup fundada por 3 mineiros em BH, justamente com esse propósito de atender esse público de pequenos eventos. Sempre foi uma empresa de tecnologia, a gente nunca se colocou como empresa só de venda de ingressos, mas não no sentido de ser pouco, mas a gente sempre se colocou como uma empresa de tecnologia que está atuando nesse segmento. E aí a gente foi desenvolvendo produtos ao longo desses 8 anos e foi ganhando relevância, e a partir ali de 16, 17, Minas a gente começou a ultrapassar a barreira territorial. E aí as pessoas começaram a ver a nossa ferramenta e falaram, olha que legal, esse pessoal aqui, interessante, deixa eu tentar usar. E a gente foi ultrapassando essa barreira territorial. Daí a gente veio para São Paulo, Rio, e aí a gente foi crescendo e aumentando essas faixas que eu te falei. A gente estava naquela faixa de long tail mesmo, do pequeno produtor, depois o médio produtor falou, vocês são muito legais, a marca de vocês é muito legal, quero estar conectado, quero abrir evento com vocês, só que a gente não estava preparado e fomos desenvolvendo, porque a necessidade do pequeno é diferente da do médio e é diferente da do grande. O grande ele tem que ter um controle de acesso super bem feito, ele tem que ter a catraca, ele tem que ter uma complexidade operacional grande que o pequeno não tem. E a gente foi aprendendo a como lidar com cada uma dessas faixas, lembrando que a Simpla tem para entretenimento, corporativo, esportivo, para todo tipo de evento. E aí, para te dar uma dimensão de como a gente estava pré-pandemia, a gente já tinha eventos em mais ou menos 3.000 municípios, ou seja, Brasil inteiro, todas as capitais têm produtores com mais de um evento Simpla à venda. A gente tinha escritório
em 6 cidades, então a Simpla estava muito grande, a gente já é líder de mercado. Para você ter uma noção, pré-pandemia, a gente tem algumas ferramentas que a gente monitora de quantidade de acesso no site e nos nossos concorrentes, né? Ferramenta pública não é nossa, e a gente ficava ali entre 5 ou 6, chegamos a 8 vezes mais acesso que o segundo colocado. Então, assim, a Simpla estava com... a gente brinca aqui que o forno estava todo vapor, o trem estava realmente super acelerado e tínhamos grandes planos aí para os anos seguintes. Então, era mais ou menos essa dimensão que a gente estava pré-pandemia. Aí chega a pandemia e vocês tinham um ano 2020 planejado, aí mudou tudo. Essa história de vamos fazer um planejamento aí pensando 3 meses de porta fechada, ficaram mais de 12. Como é que foi a saída, cara? Qual era a empresa que saiu do período de pandemia? O que a gente fez foi muito sábio, tá? A gente viu que não adiantava olhar o horizonte longo. Então, a gente mudou nosso planejamento estratégico, que era um planejamento anual, com uma pausa no meio do ano. A gente começou a fazer esse planejamento trimestral, que era o horizonte que a gente tinha para olhar. Tá, o que o mercado vai exigir daqui 3 meses? E daqui 3? E daqui 3? E foram se passando vários ciclos de 3 meses, até a gente chegar ali em meados de agosto, setembro do ano passado, que a gente começou a ver, opa, agora o setor tá retomando. A gente teve uma pequena retomada ali no Réveillon. Então, a gente teve algumas festas que a gente participou, que a gente vendeu. Obviamente, no meio do caminho, teve os drive-ins. Não sei se você teve a oportunidade de, em algum, rememorar os velhos tempos de drive-in. A gente teve bastante live que a gente apoiou. E aí, a gente teve a retomada oficial do setor, eu digo oficial, ali para setembro, outubro do ano passado. Só que como que a Simpla sobreviveu? A gente não parou esse tempo e ficou todo mundo em casa hibernando, esperando o tempo passar. Empresa de tecnologia vai se reinventando, resiliência o tempo todo, inovação o tempo todo, e a gente acelerou alguns projetos que a gente demoraria mais tempo para lançar. Então a Simpla era muito forte em eventos presenciais, tá? A gente lançou, no começo da pandemia, uma ferramenta para eventos ao vivo, mas digitais, e ao longo da pandemia, essa é um pouco mais complexa, uma ferramenta para eventos gravados, obviamente digitais, que é o Simpla Play. Então a gente foi inovando, foi buscando formas de se reinventar ao longo da pandemia, com um time muito completo, um time muito capaz, e a gente conseguiu lançar essas 2 ferramentas ao longo da pandemia. E aí elas foram escalando e foram dando algum respiro para a empresa, obviamente ainda longe do que era a Simpla pré-pandemia, e a gente chega em 2019 com a retomada, e aí foi outra loucura que daqui a pouco eu conto, pensando em um pouquinho mais de futuro, mas foi uma loucura boa, mas foi um desafio também. Rui, eu não tô te ouvindo mais. Perdão, eu Agora tava fazendo um barulho aqui, eu fechei o microfone e esqueci de abrir. Eu tava falando que é muito doido a gente pensar, porque uma das grandes características da startup, né, e o que permite que elas sejam bem-sucedidas na sua trajetória é o pivotar, né, diante de uma oportunidade ou diante de uma dificuldade, reajustar o negócio e fazer as coisas acontecerem agora de um jeito novo. E aí pegar isso e ir lá para o investidor e dizer assim, olha, cara, você que investiu numa empresa que fazia isso, diante desse novo cenário, essa empresa vai fazer isso, aquilo que é agora diferente, né? E aí vai ter investidor que vai dizer assim, vocês são loucos, isso não vai dar certo, e aí começa toda aquela história, que é a história semelhante que você já passou, né? Tentando fazer a sua startup acontecer. Mas fazer isso depois de 8 anos, já não é mais o mesmo time de fundadores, a empresa já está gigante. Cara, qual que é o choque cultural? Não é fazer como se faz numa startup, mas também não é como se faz numa empresa tradicional já muito grande. Como é que se reinventar numa situação como essa, com uma empresa desse tamanho, com a cultura já estabelecida, com os negócios já todos formatados, e virar para o pessoal e falar assim, gente, vamos fazer algo novo? Aí eu acho que tem vários recortes que a gente pode fazer dentro dessa análise. Eu acho que o primeiro, a gente tinha uma capacidade empreendedora e uma maturidade que lançar esses produtos fazia muito sentido. Então as pontas se conectavam. Então eu acho que foi até que um processo
eu não diria tranquilo, porque todo o processo de captação, a primeira resposta precisa ser, vocês são loucos. Então significa que você está no caminho certo. Então a gente é louco, mas aí você vai ajustando o processo, porque para sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então o primeiro susto sempre é esse, não, vocês são loucos, olha o tamanho desse novo negócio que vocês querem construir. Mas a Simpla já tinha uma marca muito sólida, a gente já tinha uma base de clientes, consumidores muito grandes, uma base de cliente produtor muito grande, ferramentas internas muito bem feitas. E aí eu acho que o grande desafio foi como trazer muita agilidade para isso, porque quando você vai crescendo, você perde agilidade, isso é natural, porque as coisas ficam mais complexas, você precisa responder compliance, você precisa responder auditoria, você precisa seguir uma série de coisas que quando você é muito pequeno, nem tem investidor ainda, você toma um monte de risco e tá tudo bem. Então, qual foi a grande dificuldade? A grande sacada foi como que a gente tira esse ambiente inovador dentro desse transatlântico, a gente ainda não é um transatlântico, mas de um barco grande navegando por aí e consegue trazer agilidade. A gente usa um pouco desse modelo jet ski, né? Tira um jet ski de dentro do barco e acelera nessa criação. Obviamente, respeitando já os níveis de governança que a gente tinha, mas com uma certa flexibilidade dentro de um quadrado que a gente estipulou de erro, como que a gente cria esse ambiente para ele ser muito rápido. E a gente conseguiu segregar a criação dessa plataforma dentro desse ambiente, um time dedicado a isso, e aí a coisa começou a acelerar, a coisa foi muito mais rápido do que qualquer desenvolvimento tradicional dentro da nossa infraestrutura mãe, que era assim presencial. Então isso facilitou muito o desenvolvimento dessa plataforma. Aí os investidores compraram a ideia, obviamente, a gente conseguiu recurso para desenvolver isso, e aí foi desenvolvendo, e aí foi, eu diria, quase que um respiro daquela simples raiz mesmo, de desenvolver muito rápido, tomar risco e reunião quase que diária de saber como que estava o desenvolvimento do produto, time pequeno, super dedicado, e aí as entregas foram saindo, a gente foi conseguindo entregar essas novas ferramentas que a gente se propôs a entregar. O faturamento caiu muito, e aí agora vocês já entraram num modo aí turbo, super acelerado, porque o setor precisa agora compensar aquele tempo perdido. Compensar de duas formas. Você tem a demanda que ficou retraída e as pessoas querem voltar a consumir, passaram 2 anos sem opção e agora está todo mundo doido para aproveitar, e vocês precisam efetivamente tapar o buraco que ficou, né, desse ano bastante difícil aí de pandemia. Como é que vocês estão fazendo hoje, cara? Como é que é a empresa hoje em tamanho, em número de pessoas, em quantidade de produtos? O que aconteceu, né, que hoje você fala para a Simpla, nossa, essa Simpla de hoje, ela se parece com a Simpla de antes ou ela é bem diferente do que vocês tinham lá em 2020? A resposta, sendo muito direta, ela é muito diferente do que a gente teve em 2020, até porque o próprio time executivo mudou muito. Então, a Tereza, que é a nossa CEO, assumiu a empresa ao longo da pandemia. No meio do furacão. No meio do furacão, super desafio. E também mudar um pouco a cultura, que era a cultura que estava antes dos fundadores, que fizeram um excelente trabalho. Então, a gente foi aprendendo a fazer isso ao longo da pandemia. Eu acho que teve um grande desafio, que é passar pela pandemia foi a primeira parte do desafio. Voltar a vender do nada, porque o nosso segmento ele tem 2 datas importantes, a data da venda e a data da realização. E elas não são as mesmas. Então a gente começou a vender ingresso, por exemplo, para um Réveillon em agosto. E a venda ela não esperou a gente se reorganizar. A venda do segmento foi assim, do nada a gente estava voltando a vender mais do que a gente vendia pré-pandemia, com time super reduzido, com processos fragilizados, e isso foi um outro caos que a gente teve que aprender e teve que viver. Então imagina assim, a gente na época bateu o recorde de venda, mas ao mesmo tempo a gente batia recorde de reclamação, porque a gente não estava preparado para ter o recorde de venda, e foi uma fragilidade nossa. Então a gente foi corrigindo cada um desses processos. Eu olho há 1 ano atrás a loucura que a gente vivia, foi super desafiador, e fomos reestruturando a empresa, cada uma das peças. Passado 1 ano, hoje, a gente tem o dobro de qualquer índice que a gente tem, exceto dos índices ruins. Então, a gente dobrou o que a gente fazia de venda, a gente dobrou receita, a gente conseguiu sobreviver e conseguiu crescer muito, e agora super estáveis dentro do back-office. Eu vou chamar aqui de linha de back-office. Então, a gente já está super alinhado no nosso atendimento ao consumidor, os índices de risco já estão super controlados. Então, a empresa se preparou esses últimos meses
para poder voltar agora definitivamente a dar o próximo grande passo da Simpla. Então, esse foi um grande desafio que a gente teve nos últimos 12 meses. Então, ninguém esperou a gente se reestruturar para cobrar da gente, e tem que cobrar mesmo. Isso fez com que a gente acelerasse muita coisa, e agora eu vejo a Simpla com muito orgulho, onde a gente está nesse momento muito especial para colher os frutos dos próximos 12 meses. E é muito legal você falar isso, porque me lembra da entrevista do Rui Brandão, do Zen Club, aqui mesmo para o Remessa Talks. E com ele aconteceu essa explosão no início da pandemia. Então ele tinha um modelo de negócio que era consulta online, que antes da pandemia ninguém queria. Né? Aí chega a pandemia e as coisas acontecem de uma hora para outra. E aí ele tinha a empresa estava estruturada dentro de um modelo, e esse modelo começa a se transformar muito rápido, começa a chegar uma demanda gigante de clientes, uma demanda gigante de fornecedores, de prestadores de serviços que queriam se conectar na plataforma, e é uma loucura ver o crescimento acontecer. Vocês tiveram, na prática, um freio de emergência acionado brutalmente, e quando vocês tiraram o pé do freio, pisou fundo no acelerador e saiu crescendo tudo de novo, né, cara? E aí é uma chacoalhada forte, né? Bem forte. É isso. E aí, conectando com a sua primeira pergunta, como gerir nesse cenário que agora é de alta demanda, do nada a gente volta a viver, ainda com uma cultura fragilizada, né? Porque o nosso segmento inteiro estava uma cultura fragilizada. Por mais que as pessoas gostem muito da Simpla, e o que vai ser o setor? Se você olhasse isso em agosto, a gente ainda não tinha essa certeza de que a pandemia tinha acabado mesmo, de que as coisas estavam sob controle. Depois ainda veio uma Ômicron, que foi um outro grande desafio aqui para a gente gerir a empresa. Obviamente a curva foi um pico muito alto, depois ele veio acalmando, mas a cultura da empresa estava muito fragilizada. E aí um grande papel nosso foi resgatar essa cultura das pessoas e a gente viver essa nova cultura, essa nova Simpla, que ela é diferente do que era, mas também tem seu valor, também tem seu crescimento e tem suas necessidades atuais. Então, como resgatar a confiança da equipe, trazendo gente nova. Hoje a gente tem muita gente nova na Simpla, que está entrando com outro ar, com outro espírito. Então, resgatar esses valores é super importante. Acho que tem uma frase famosa que a cultura come a estratégia no café da manhã, e é justamente isso. A gente precisou resgatar essa cultura, e eu acho que hoje a gente vive um bom momento em que a empresa vive essa onda de uma cultura nova super positiva, agora a gente crescendo, batendo recorde, gerando o resultado que a gente plantou lá atrás. Então, acho que esse desafio também foi super importante, a gente teve que investir muito tempo nosso em garantir para as pessoas, dar conforto, dar confiança para as pessoas. As pessoas estavam muito fragilizadas, até com medo. Muita gente perdeu entes na pandemia, perdeu pessoas próximas nas suas famílias e amigos. Como que a gente traz esse conforto também? Como que a gente traz assim para um lugar de segurança para a gente sobreviver a isso juntos, apesar dos cortes que a gente fez? Mas quem estava lá com a gente foi, até com os cortes humanizados que a gente fez, e a gente conseguiu ir resgatando essa cultura ao longo dos meses, mas foram 2 desafios muito grandes. Ô, João, agora como é que um advogado vai parar na posição que você está? Porque, teoricamente, um advogado não é o perfil esperado para alguém trabalhar numa startup, numa área como essa, no meio de uma pandemia, né? Foi. Cara, eu acabei direcionando, eu percebi na minha carreira que o mundo jurídico, eu sempre vi ele como ferramenta para fazer alguma coisa. Eu, quando era pequeno, não gostava de números. Hoje eu sou apaixonado por números. Então, eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem que escolher muito cedo a profissão que a gente vai seguir, né? E às vezes e advogado, médico, engenheiro tem um carimbo, né? Você é advogado, você é doutor advogado. E eu, ao longo da minha carreira, eu fui descobrindo outros horizontes. Onde foi o primeiro estalo disso? Eu fui trainee no banco, no Itaú. E ali não era um trainee jurídico. E eu passei por várias áreas dentro do banco, desenvolvendo projetos, desde planejamento comercial, área de crédito, área de risco. E eu falei, opa, eu acho que tem um universo aqui que eu quero explorar além do mundo jurídico. Mas ainda fui seguindo na minha carreira como advogado. Nunca pensei em voltar para escritório, justamente porque eu vi essa posição generalista mais próxima de negócios do que, essencialmente, sendo um especialista jurídico.
E aí na Simpla foi surgindo, eu sempre muito próximo, tinha um podcast sobre negócio, sempre gostei do tema, participei de projetos dentro da comunidade judaica sobre investimentos em startups, a gente fez uma aceleração de startups ali, e eu sempre fui me aproximando e sempre curioso, estudando muito, e na Simpla foram surgindo oportunidades de me aproximar cada vez mais das áreas de negócio e eu fui aprendendo. Então, aparecia uma oportunidade de estar com comercial, eu puxava. Eu puxei licitações, ficava comigo. Eu fui puxando e fui me aproximando. E aí, eu acho que juntou meio que o último ao agradável, uma oportunidade de me aproximar cada vez mais de negócio. E aí, eu tive que tomar a decisão de sair efetivamente do jurídico. A gente colocou um outro time jurídico para tocar isso, porque não dá para conciliar os dois, senão vai ser sempre o doutor. Essa é uma recomendação que eu dou quem quiser fazer um movimento de carreira. E aí, mergulhei de cabeça dentro do mundo da estratégia, dentro do mundo de novos negócios, comercial, já passei por várias áreas dentro da Simpla. E eu tive facilidade de conhecer muito a Simpla. E aí, isso facilitou com que eu pudesse, com esse conhecimento da Simpla, poder entregar aquilo que se espera de uma cadeira de estratégia. Então, o mundo jurídico é super importante porque você consegue calcular risco muito bem. Então, hoje eu vou fechar um contrato, alguma coisa, eu já consigo calcular os riscos que aquilo envolve. Obviamente, consulto os advogados, porque já não sou mais especialista no direito, já estou desatualizado, o mundo é muito rápido, mas você consegue calcular risco muito bem. Então, eu uso isso como uma ferramenta, assim como eu uso o Excel como ferramenta, assim como eu uso administração como ferramenta, e muito estudo. Então, hoje eu faço um mestrado em estratégia, então acho que é capaz, todas as pessoas conseguem fazer movimentos de carreira. Legal, legal. Bom, então chegou a hora da gente dar um break e ir para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, João, na próxima rodada vamos falar um pouquinho mais do futuro, né? Vocês estão falando em se tornar também uma fintech? O que vocês estão planejando aí nesse segmento? Vamos lá, né? O nosso segmento, então, a Simpla é um marketplace, a gente não produz evento, a gente não tem essa ambição, a gente quer apoiar os produtores, então a gente conecta os produtores de um lado com os consumidores do outro lado do setor de eventos. E esse é um segmento que ele demanda por crédito, ele demanda por apoio, né? Então, dentro da nossa estrutura, faz muito sentido a gente apoiar os organizadores em relação a isso, seja com dinheiro próprio da Simpla, seja com parceiros terceiros que querem apoiar esse segmento. Então a gente brinca que a gente de nascença, está sempre conectado com o dinheiro do organizador. E a gente vem se preparando para poder apoiar agora de forma efetiva o fluxo de caixa do organizador. Então nosso objetivo é que a gente consiga trazer para esse organizador, tanto do nosso lado com sabedoria, porque o organizador de evento, são poucos no Brasil que tem uma estrutura e tem uma educação financeira muito robusta. Tem alguns, obviamente, que sim, mas a gente quer tanto apoiar na educação financeira do organizador, na gestão financeira do negócio dele, e aí sim poder ofertar crédito, seja com dinheiro simples, obviamente cumprindo a regulação, seja com dinheiro de terceiros, seja via um FDIC, seja via parceiros de uma SCD ou de uma SEP, que são instituições autorizadas pelo Banco Central, a aportar recurso para um setor que está muito carente de recursos. Esse recurso muitas vezes para a reforma de um teatro, para a reforma de um museu, para você poder ter o fluxo de caixa para contratar um artista, para poder pagar um local de um evento e esses eventos terem sucesso nisso. Então, a gente tem como objetivo, o nosso grande propósito é orquestrar a cadeia de valor e não só vender ingresso, não que seja, de novo, pequeno vender ingresso, mas como eu apoio o organizador na jornada inteira dele. E dentro dessa jornada está a parte financeira, tá? Ele poder ter fluxo de caixa para poder crescer e estruturar os eventos dele. Mas, obviamente, com sabedoria. A gente não quer fazer loucura, a gente é muito pé no chão no nosso crescimento, a gente não sai por aí comprando simplesmente o top line sem olhar a parte de baixo dos nossos números. Então, a gente quer fazer isso com muita sabedoria, porque brincar de fintech não é fácil, precisa ter responsabilidade, a gente já é regulado por várias instituições, então a gente vai dando esses passos muito conscientes do que a gente quer fazer. Então, sim, temos essa ambição, mas além de dar dinheiro, a gente quer trazer a gestão financeira muito sólida para o organizador. Na prática, o que você vai fazer é financiar o evento. É basicamente isso. Por exemplo, vamos imaginar, eu sou um produtor cultural, quero fazer
sei lá, trazer uma peça de teatro, um show lá de fora para o Brasil. Isso certamente custa, porque provavelmente para o cara sair do país dele e vir para cá, o dinheiro já tem que estar na conta dele e eu ainda nem comecei a vender os ingressos, né? É mais ou menos isso, é colocar esse dinheiro justamente nesse momento para você fechar com um artista e poder viabilizar o show dele aqui. É isso, eu vou te dar um exemplo real. A gente tem um cliente que ele assumiu uma grande casa de espetáculos no Brasil, e ele precisava de dinheiro para custear um monte de reforma que ele precisava fazer. E ele não tinha todo esse dinheiro. Eu tenho um contrato com ele, obviamente, de longo prazo, e eu auxiliei ele no fluxo de caixa para ele reformar esse teatro, e aí depois ele poder custear toda essa operação, e aí ele abrir o teatro e efetivamente produzir todos os eventos que ele quer ao longo desse tempo. Então, a fintech surge para isso, para a gente poder aportar conhecimento na cadeia. E aí, de novo, cumprindo todas as regulações, óbvios, e aí a gente quer no futuro poder fazer isso com escala e com as regulações, com as autorizações de Banco Central. Na verdade, você fomenta, então, as iniciativas culturais e, junto com isso, você passa a ser o canal oficial de comercialização dos ingressos daquele produtor cultural durante algum tempo. É mais ou menos isso. É isso mesmo. Então, nesse exemplo que eu te falei, eu auxilio esse organizador e eu sou o canal de venda oficial, e aí, obviamente, ele vai me pagando conforme estabelecido na nossa relação. Então, essa é a cadeia, uma parte da cadeia de valor que a gente quer auxiliar os organizadores, que ele possa ter um gás para poder voltar, né? Então, a gente não quer ter uma relação de dependência, mas que a gente possa dar esse gás para que ele retorne, remonte os eventos e ele consiga escalar toda a operação dele. Mas o produtor precisa também ser autossustentável, porque ele não pode ficar dependendo só de mim para poder orquestrar um evento. E se a pandemia foi difícil para vocês, para os produtores foi muito mais, né? Porque o cara que produz o evento não tem uma outra opção, né? Ele tem que produzir o evento e ele não tinha o que fazer, tá todo mundo descapitalizado, né? Então esse é o momento, sobre esse aspecto, para vocês abrir esse braço financeiro é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade e realmente, Rui, acho que se teve um segmento que sofreu foram os produtores. De novo, a gente pensa em evento, muitas vezes a gente pensa no evento grande, o produtor, daquele super show, ele tá... Mas pensa no pequeno, né? Pensa no produtor do circo, pensa no dono de um teatro, pensa... Essa galera sofreu muito contato com eles ao longo da pandemia, né? Pra gente poder dar informação, pra gente dar perspectiva, pra gente poder ouvir o que o setor tava precisando, e foi um setor que sofreu muito. E agora, acho que quem sobreviveu isso está surfando uma onda muito boa e a gente vê cada vez mais produtores voltando a fazer evento. Começa com um pequeno, depois vai aumentando, depois vai melhorando, vai criando uma estrutura e aí você tem todo um segmento em volta, né? Então, no futuro, a Simpla pode apoiar não só o produtor, mas a cadeia de eventos como um todo. Toda a cadeia está muito fragilizada. Então, pensa que a empresa de segurança para eventos também está fragilizada. A empresa de catraca para eventos também está fragilizada porque ela passou muito tempo sem fazer eventos. Então é uma cadeia que precisa de apoio, e não só financeiro, tá? Eu acho que de gestão também é algo que a Simpla tem como propósito ofertar para essas pessoas, seja gestão financeira, seja gestão do negócio. Então a gente faz uma série de treinamentos, tem um monte de conteúdo extenso dentro do nosso blog para ajudar o produtor a remontar o evento dele, para ajudar o produtor a se organizar, para ajudar o produtor. Então a gente tem ferramentas desde auxiliá-lo na contratação de um freelancer, que a gente não oferta, mas tem empresas parceiras que ofertam, com um carimbo de, olha, essa pessoa sabe fazer um projeto que a gente chama de hub. Então imagina o seguinte, o produtor quer contratar um freelancer, a gente tem uma empresa parceira, que os freelancers lá cadastrados passam por um curso da Simpla, passam por uma prova, tem uma certificação simples, o produtor consegue lá, opa, eu já tenho onde encontrar o freelancer. Então, tudo isso a gente consegue ajudar na jornada do produtor para que ele tenha uma fluidez, para que ele consiga produzir o evento e focar naquilo que ele é bom, que é produzir o evento, a criação, a parte artística, quem que vai ser o artista que vai tocar, focar no dia do evento. Então, a gente consegue ajudar nessa jornada inteira de educação financeira, educação em gestão ou na própria parte financeira, como você disse. Aí, bom, lógico que você já falou, vocês não vão fazer isso sozinhos.
Da onde é que vêm os recursos para estruturar uma operação como essa? Vocês fazem parte de um grande grupo, esse grupo também tem, além da Simpla, tem o iFood. Vem desse grupo, o que vocês vão fazer para conseguir capitalizar esse braço financeiro? A gente tem parceiros, assim, dentro do grupo e fora do grupo também, que nos auxiliam nisso, desde empresas de SCDs, de SCPs, que são instrumentos de capitalização do mercado, em que alguém pode investir por esse canal em empresas em aportes financeiros. Então, a gente conta com um braço de várias empresas que a gente consegue ter o apoio, seja financeiro, seja de estruturação das operações. Então, tem empresas como a A55, tem outras empresas dentro do grupo que a gente se apoia para isso, na estruturação e em conhecer muito desse mercado de fintech. E aí, quais são as datas? Quando é que isso ocorre? Em que momento vocês estão agora? Como é que vocês estão escalonando aí os passos para botar essa operação para funcionar? Hoje ela já acontece numa escala bem menor do que a gente quer, e aí existe um cronograma para a gente chegar lá na frente, onde a gente deseja, que futuramente, quem sabe, se tornar uma própria instituição financeira, uma SCD, para a gente poder gerar toda essa operação aqui dentro. Então, hoje a gente opera ainda numa escala menor, a gente faz as operações via parceiros, e aí tem um roadmap tanto de produto quanto regulatório para a gente poder atingir. O tempo que isso vai demorar, aí ele é difícil de estimar, porque a gente depende de outras partes, tanto de autorizações, que a gente não controla, quanto o roadmap de produto para chegar lá. Mas mais importante do que chegar nesse ponto final é a jornada de como a gente vai apoiando o produtor ao longo do tempo. Então, seja via parceiro, seja estruturando dentro de casa uma instituição de pagamento, a gente tem esse plano de chegar lá também com as devidas autorizações, poder ofertar para ele a inteligência de vender. A minha percepção é que o produtor, obviamente, ele está precisando do dinheiro, mas ele precisa vender, e a gente tem que dar essas ferramentas para ele vender. Então, como que eu vendo mais para esse organizador? Então, o dinheiro é uma parte só da cadeia do que ele precisa, mas pensa para esse pequeno produtor, a maior demanda dele não é dinheiro, é ele voltar a fazer o evento, é ele voltar a aprender a fazer. Nossa, eu nem lembro como eu vendo mais, eu dou muita palestra por aí, e muitos produtores, ao final da palestra, falam: João, eu queria voltar a fazer evento, mas eu não sei mais. Como que eu vendo? Então, a gente tem comunidades que a gente gere, que a gente ensina, e aí parece que você, às vezes, dá um toque. Olha, você vendia assim, mas agora você começar a vender nesse formato, você vai vender mais. E o produtor volta a fazer evento e volta a vender. Então, eu acho que isso é um pedaço da jornada, e aí tem uma infinidade de coisas que ele precisa voltar a entender, para ele voltar a empreender dentro desse segmento. Então, é uma jornada muito completa, né, Rui? Não existe nenhuma bala de prata que resolve todos os problemas do organizador e faz esse mercado crescer. É um setor muito complexo, fazer evento é muito difícil. Envolve muita gente. Envolve muita gente e muita variável que você não controla. Então, às vezes a gente não pensa, mas um dia de chuva atrapalha muito o produtor de evento. E você não controla a chuva. Você pode fazer o que você quiser, mas a chuva você não vai controlar. Então, tem muita variável envolvida. Então, como que a gente ajuda esse organizador a se planejar em toda essa jornada? Então, às vezes, uma pequena dica de como vender mais já ajuda o produtor de uma forma que a gente nem imagina. Então, apoiar em toda essa jornada é a nossa grande missão. Quem conhece um pouquinho a produção de um evento vai concordar comigo, né? Devia ser considerado uma profissão insalubre, né, cara? Porque deve fazer muito mal para a saúde. Eu brinco com os produtores de evento. Cara, eu não sei como vocês conseguem. Eu jamais conseguiria produzir. Eu também não faria isso. É um nível de incerteza muito grande. Tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Então, tanta preocupação que você tem que ter ao mesmo tempo, durante o evento e pós-evento, cara, é uma insanidade. Então, para mim, são heróis dentro do nosso setor, são os produtores de evento, do pequeno, do médio e do grande. Então, realmente, o pessoal luta muito para colocar isso de pé. E no final leva muita alegria para as pessoas, cara. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num evento, mas com o olhar do evento, não de consumidor. Cara, você vê as pessoas realizando sonhos. A gente tem, mas uma infinidade de relatos de pessoas que, cara, obrigado, porque
Se não fosse isso, eu não descobrisse esse evento na Simpla, eu não teria realizado um sonho. Então, assim, a gente tem relatos incríveis aqui dentro que o nosso propósito é simplificar a vida das pessoas a momentos únicos, né? Então, simplificar a conexão das pessoas a momentos únicos. Cara, como cada evento é um evento, você vai mudando a vida das pessoas e vai trazendo alegria, conhecimento, ou uma prática de um esporte. Então, isso é muito legal de ver. O evento realmente muda a vida das pessoas. João, com essa sua colocação super positiva, eu vou encerrar nossa entrevista aqui, porque o nosso tempo tá cravado. Cara, eu quero te agradecer demais, desejar muito sucesso para você, para a Simpla, para os produtores culturais. Esses estão precisando muito, de muita energia boa para poder voltar a produzir tudo que eles fazem, com a qualidade que sempre fizeram e poder voltar a dar alegria para a gente, que a gente está precisando. Oi, eu que agradeço, acho que foi um papo super interessante. Agradecer Remessa Talks e a você pela gentileza de estarmos aqui juntos e também mandar um recado para os produtores que eles continuem e contem muito com a gente para essa jornada, que ela é muito longa, então a gente vai se ver muito por aí. Legal, legal. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.